o Ayrton Alves. Boa noite novamente. Sejam bem-vindos e, nesse momento, peço a todos que fechem os seus olhos e vamos elevar o nosso pensamento e alcançar a energia que estamos agora, nesse momento, captando, que são as energias divinas dos trabalhadores espirituais que aqui já se fazem presentes. Que nessa noite possamos sair daqui renovados, que possamos sair daqui mais fortalecidos e que tudo que nós ouvimos e que sentimos nesse ambiente fique dentro da gente, que possamos levar tudo isso para a nossa vida diária. E peço a todos que todos juntos façamos a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Então, agora, eu vou chamar aqui o Ayrton Alves de Oliveira, que vai falar com a gente sobre a beneficência e eu. Ayrton. Bom, boa noite a todos. Então, mais uma vez aqui com vocês, é um prazer muito grande, novamente voltar a casa, várias e várias vezes nós já estivemos aqui, e essa alegria sempre se renova, de ver vocês aqui, perseverando, trabalhando, mais importante de qualquer coisa, trabalhando principalmente consigo mesmo. Então, cada um de nós trabalhando a nós mesmos, nosso interior, e quando mais trabalhamos, mais melhoramos o nosso interior, melhor nós nos sentimos e melhor também nós nos relacionamos com os outros. Porque nós mudamos, todos percebem nossas mudanças. Assim como nós percebemos mudanças nos outros, os outros também percebem mudanças em nós. Então, por isso que é tão importante perseverarmos na doutrina e lutarmos conosco mesmos, procurando sempre melhorar, sempre estar melhor, e os outros também vão, claro, perceber isso. Então, é uma alegria muito grande estar aqui, aqui com o Márcio, com todo o pessoal aqui da casa, a gente sempre revendo. Também com o pessoal que está em casa, o pessoal que está nos vendo pelo Brasil todo, outros lugares do mundo até, nos vendo. E cumprimentar a casa, cumprimentar o Márcio, cumprimentar a Eduarda, todos vocês, pelo atingimento, afinal, atingir a marca de quase 1 milhão de seguidores no Facebook, não é fácil. É realmente fruto de um trabalho muito grande, de uma perseverança muito grande, da presença de todos vocês aqui, vocês vibrando sempre, sempre positivamente pela casa, por todos nós, em suas orações, então isso é fundamental. E essa troca de energia, essa energia boa que vocês repartem com todos, evidentemente traz benefícios imensos à casa, e essa é a grande realidade. Então, o grande sucesso da casa, em relativamente pouco tempo de vida, Márcio? Como podemos assim dizer, é fruto do trabalho de vocês, da perseverança de vocês e do amor que vocês têm pela casa, e o amor que tem, acima de tudo, na espiritualidade, no nosso Mestre Jesus e, claro, acima de tudo, em nosso Criador. Então, muito feliz por estar aqui de novo. E hoje eu trouxe para vocês um tema que é a beneficência. Então, nós sempre ouvimos falar da beneficência, e a beneficência está intimamente associada a quê? A caridade, nós bem sabemos disso. Então, o que nós podemos observar, deixa eu ligar aqui, já pela tela inicial, daquilo que eu preparei para vocês, a beneficência e eu. Onde estamos nós? Bem pequenininho.
Por quê? Porque nós ainda somos assim, pequenos em relação à grandeza da beneficência. Nós ainda somos pequenos em relação à caridade. Nós ainda somos pequenos em relação a muita coisa que a doutrina coloca para nós, especialmente através do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós bem sabemos disso. O Evangelho, ele é o quê? Ele é a obra essencialmente da moral, da mudança, da reforma íntima, como nós bem falamos, a doutrina sempre fala, né? Então nós devemos estar sempre atentos àquilo que o Evangelho coloca para nós, através das palavras dos evangelistas que lá estão, os 4 evangelistas, e da interpretação atualizada que a doutrina nos dá. Então, quando nós nos olhamos e nos sentimos assim tão pequeninos, né? Perto da grandeza que é a beneficência e os benefícios que ela traz para todos nós, para nós que vamos nos dispor a praticar, já praticamos, é claro, mas estamos cada vez mais dispostos a praticar, isso vai nos engrandecendo. Por quê? Dentro da própria doutrina, qual é um dos lemas principais? Fora da caridade, não há salvação. Então a caridade é fundamental, portanto a beneficência em si, ela é fundamental. Então a gente precisa estar sempre atento àquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Como que nós interpretamos tudo aquilo que nos chega de informação? Como que nós respondemos a tudo aquilo que nos chega de informação? Porque não se esqueçam, caridade pode ser feita de 3 maneiras: pensamentos, palavras e ações. São 3 maneiras. Então precisamos estar atentos. Porque quando nós, pelos pensamentos, nós não temos bons pensamentos, precisamos melhorar. Quando nós, pelas palavras, né, causamos algum transtorno, precisamos melhorar. Então, e nossos atos, né, nossos atos em si, através do auxílio material, podemos assim dizer, também é muito importante. Esse conjunto de ações, então, caracterizam a caridade. Então não é só dar uma esmola, não. Não é só atender aquele nosso irmão que chega lá no semáforo, né? Então, às vezes, chega tão desagradável que a gente vai chegando, já olha e fala assim, olha lá, de novo, mais uma vez. Né? E às vezes vem, chega, pede, de longe a gente já faz o sinal que não tem nada. Às vezes tem, às vezes não tem mesmo. Né? Às vezes eu saio por aí, saio às vezes correndo, saio sem carteira, quase que sem dinheiro, nada, só com cartão, e realmente não vai ter. Mas aí é de cada um. Então é essa análise que precisa fazer, como que eu estou trabalhando a minha beneficência. Para nós chegarmos até lá em cima, então é preciso crescermos, é preciso que nós trilhemos ainda um longo caminho de entendimento e de mudança dentro de nós mesmos. Mas nós vamos chegar perto ainda do que é o essencial. Nós vamos ter que crescer, nós vamos crescendo, caminhando, subindo a escada e vamos crescendo. Né? Por nossos atos, claro, sim. Vamos chegar até lá em cima, maiores do que somos hoje espiritualmente. Né? Porque o nosso corpo físico é o que nós temos hoje. É o que nós temos. É o que nós estamos trabalhando, cuidando, respeitando a dádiva do nosso Criador para nós, a reencarnação, e nós sabemos disso. Por isso que é importante nós entendermos isso, essa reencarnação. É uma dádiva que o nosso Criador faz por nós. Que o nosso Mestre Jesus faz por nós. É um ato até, dada a nossa pouca evolução ainda, e tanto problema que nós causamos uns aos outros, como é considerado um ato de misericórdia ainda para conosco, a reencarnação. Para que a gente possa aproveitar cada dia, procurar melhorar nos mais diferentes aspectos possíveis. Por isso que essa batalha grande que nós temos todo dia conosco mesmos. Né? E a gente precisa colocar isso dentro de nossa consciência, para a gente trabalhar isso. Então, conseguimos crescer, vamos até lá em cima, mas nós ainda somos seres humanos, ainda estamos sujeitos a algumas falhas. De vez em quando, o que acontece conosco? Nós estamos lá e... né?
voltamos. Caímos em erro, fazemos coisas erradas, nossas boas vibrações, pensamentos e tudo que nós cultivamos, conseguimos, de repente, por um motivo qualquer, nós vamos de novo recomeçar. E temos que recomeçar. É o mínimo que nós podemos fazer, recomeçar. Sempre, sempre e sempre. Não é? Para alcançarmos sempre o nosso progresso, chegarmos àquilo que nós precisamos chegar, de entendimento, para que o nosso espírito, sim, saia melhor daqui do que quando chegou. Porque a nossa matéria, a nossa carne, nosso corpo, ele não vai sair daqui, não. É aquela velha história, né? Do pó viestes, ao pó voltarás. E assim o é. Né? Estamos cansados de saber disso. Morremos, nosso corpo simplesmente desaparece aos nossos olhos da forma física, volta a constituir os elementos da terra, do solo, e volta depois na forma de outros seres vivos. Né? Vegetais primeiro, animais depois, e assim segue a sequência da vida como ela é. Então, esse nosso crescimento serve realmente para que nós possamos atingir a meta que nosso Criador propôs para nós. A meta que nosso Mestre Jesus colocou para nós. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Disse ele aos apóstolos 2000 anos atrás com relação a tudo que ele fez. E que os apóstolos não conseguiam fazer muitas coisas, por quê? O que faltava para eles, segundo as palavras do próprio Mestre? Faltava para eles a fé, que é menor do que um grão de mostarda. Ouvimos N vezes, né? Centenas, não vou dizer centenas de milhares de vezes, não somos tão velhos assim. Nosso espírito sim, mas nós aqui não. Mas nós ouvimos muitas vezes. Então é a fé. Eu acredito? Sim. Eu tenho a fé. Essa fé que sustenta a minha esperança que eu vou crescer, eu vou ser melhor, eu vou fazer muitas coisas boas. Então a fé é necessária para acreditar e fazer. Então, quando nós acreditamos e fazemos, o nosso espírito se eleva, né, sente-se mais leve, como tem que ser. O espírito mais elevado, ele é muito mais fluídico, é mais fluido. Nós sabemos disso. Aí nós vamos atingir aquilo que é necessário para nós atingirmos. Aquilo que nós somos programados para atingir. Né? Os melhores lugares possíveis. Mas para isso, o que é a necessidade? Trabalho, 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 trabalho e um pouquinho mais de trabalho. Tá? Sempre, nós muitas vezes, né, vemos com aquela imagem da nossa cabeça, dos anjinhos bonitinhos, né, com as harpas, as suas asas, branquinhos, pulando de nuvem em nuvem, e ficando lá, tranquilos e gostosos, bonitinhos. Mas nós sabemos que não é nada disso. Porque quanto mais nós progredimos espiritualmente, mais trabalho nos é concedido para que nós possamos auxiliar aqueles que estão em crescimento. Veja a espiritualidade que nós temos aqui. Todo mundo conhece o nosso lar, não conhece? Todo mundo conhece, viu o filme, já leu, uma vez, até 2 vezes. Existe anjos voando por lá? Não. Muito pelo contrário, muito trabalho. Trabalho nos irmãos que lá chegam, trabalho no aprendizado, no ensinamento daqueles que estão aprendendo para depois auxiliar. E é assim que nós crescemos. E nós vamos chegar lá. Depende de nós, né? Então vamos, como se diz, colocar o pé na estrada, trabalhar um pouco, um pouquinho mais. Se a gente conseguir trabalhar um pouquinho mais a cada dia, nós vamos andar mais rápido. Vamos subir essa escadinha mais rápido e chegar lá onde que nós precisamos chegar. Muito bem. Falar sobre beneficência. O que é essa beneficência que Santo se fala? A verdadeira beneficência está em ligar o benfeitor ao beneficiado, perdoando-lhe as fraquezas, cuidando dos sentimentos das pessoas e amando-os sem julgamentos. Olha quanta coisa. Hã? Ligar o benfeitor ao beneficiado, perdoando as fraquezas, cuidando dos sentimentos das pessoas e amando-os sem julgamento. É o que sempre nosso mestre fala para nós, é sempre aquilo que no Evangelho nós vamos encontrar através do Kardec. Não julgues para não seres julgados. Mas entra aqui, sai aqui.
Nós sempre estamos julgando alguém. Sempre estamos emitindo uma opinião sobre algum fato, mesmo sem ter certeza se aquele fato que nós ouvimos é a expressão da verdade. Até porque, nos julgamentos que a nossa justiça, a justiça humana faz, então lá existe toda uma máquina preparada para isso, né? Polícia Civil, Polícia Militar, investigadores, os advogados com seus assessores que vão procurar testemunha, procurar a verdade, faz o julgamento, condena e daqui a pouco se descobre o quê? Não era culpado. Então imagine-se, com todo esse aparato que é disponibilizado à nossa justiça humana legalizada, se erram, imagina nós, dentro de nossa cabeça, os julgamentos de valores que de vez em quando nós fazemos. Às vezes, claro, não tem a má intenção, mas analisamos aquilo que chega aos nossos ouvidos, seja por que meio for. E aí vamos então estabelecer nosso julgamento. Aí somos juízes, promotores, advogados de defesa, testemunhas, júri, somos tudo. E damos o nosso veredicto, que nem sempre está certo. E uma pena lançada ao vento, tenta recolher depois. 2, 3, 4, pior. Né? Então, por isso que se diz, incondicionalmente, é o amor incondicional que tanto prega o nosso mestre. Né? Ela consiste em ter benevolência para com todos, todos. Indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A beneficência ligada totalmente à caridade consiste em entender que nem todos que não pensam como nós estão errados. Nem todos que não pensam como nós estão errados. Consequentemente, eu posso errar. E aí? Mas nós gostamos que todos pensem como nós pensamos. Né? Nós somos os donos da verdade, eu sei, é isso aqui, não sai daquilo ali. Quando nós sabemos que nem sempre é assim. Então, cuidado, muito cuidado com tudo isso, isso é muito importante. Nós, espíritas, podemos mostrar os esclarecimentos da doutrina de forma fraterna para achar uma forma de penetrar nos corações sem impor nossos conceitos a ninguém. Isso daqui está no Evangelho, tá? Não é nenhuma criação da minha cabeça malucada, não. Está lá. É a questão que se fala muito dos neófitos, né? Aqueles que aderem a uma doutrina nova, então sai de uma doutrina, vai para outra, se encanta, muda de religião, seja lá o que for, porque se encantou, se sente bem. E como se sente bem, parece que tem a vontade que todo mundo participe da mesma religião que eu. Normalmente os neófitos, que são chamados, fazem muito disso. Mas precisamos tomar cuidado. Raul Teixeira, né, vocês devem conhecer bem, ele tem uma parte numa pequena palestra que ele fala sobre as pessoas que vêm aos centros espíritas. E as pessoas vêm aos centros espíritas pelas razões mais diferentes possíveis. Umas vêm porque têm curiosidade de saber o que é esse tal desse espiritismo, quem que é esse tal desse Kardec, que tanto se fala. Outras vêm, né, porque precisam. Em muitos casos, parece na vida das pessoas, pelos problemas que têm, serem a última solução possível que vão encontrar. É uma questão, vem porque estão absolutamente desesperadas e falaram que vai lá, vai te ajudar, então elas vêm. E normalmente, depois de resolvidos ou amenizados, ou se sentem mais confortados, né, com a solução que a doutrina dá e propicia, muitas vezes, para ela voltar dentro dela mesma e tirar as conclusões, as pessoas voltam para suas religiões de origem. Nós sabemos disso. Né? Então ele fala muito disso, que muitos espíritas se acham ruim, que de repente veio, foi ajudado, sarou, curou, desaparece, nunca mais volta. Né? Muitas pessoas, olha aqui quantas marcas que vêm aqui. Realmente a doutrina espírita é a caridade. Caridade, 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 caridade. Né? Então, se sentiu bem, volta para a sua vida. Ele mesmo fala nesse breve, são acho que 11 minutos que ele fala, e está aí na internet, isso daí é facinho de encontrar.
Então ele fala, não é porque veio na doutrina, se sentiu bem, teve a solução dos seus problemas, ou a amenização, se não conseguiu resolver tudo, porque, obviamente, temos limites. Existem coisas que nós sabemos que nós precisamos passar, e não tem o que mude isso. Não é? Nem mesmo nosso Mestre Jesus faz algo que vá nos prejudicar, porque nós precisamos. Então, nem tudo se resolve na doutrina também. Então, ele é muito claro disso. Não é porque se amenizou que vai, a partir de agora, ser espírita. Ele mesmo diz. A pessoa vai no médico, o médico faz uma cirurgia nela, curou, sarou, então agora vai ser médico. Vai no advogado, resolve a questão dele, legal, agora volta, então está tudo certo, então agora você tem que ser advogado. Não é assim. Né? Nós precisamos ter esse discernimento, de entender que cada um tem o seu lugar certo, o lugar onde se sente bem. Né? Então, é onde que se diz aí, impor conceitos, por quê? Nós viemos, ou a grande maioria de nós viemos por conhecer, por entender, por aceitar, achar lógica, a lógica em tudo aquilo que a doutrina coloca para nós. Né? Tem algumas citações aí que estão no Evangelho, então na novidade, só procurar lá que vão encontrar e fala sobre a beneficência. Então esse é um dos casos. O Adolfo, que foi bispo de Auxerre, em Bordeaux, 1861, ele fala isso. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Pudesseis compreender tudo que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo, e que se desvista com alegria para vestir um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes. E fazer os outros felizes é atender em muitas necessidades que os outros têm, como nós temos. Às vezes nós temos necessidade de uma oração para acalmar nosso espírito. Às vezes nós temos necessidade de ouvir uma palavra sobre um problema que nós não imaginamos como resolver, mas que alguém que está de fora, às vezes, acha tão simples. E quantas vezes nós achamos simples os problemas dos outros? Porque fulano está assim, aconteceu isso, isso, isso. Aí eu tenho a ideia luminosa, mas se ele fizesse isso, resolvia. Todos nós já devemos ter passado por isso. Mas para quem está dentro do problema, é outra coisa. Assim como esse problema é nosso, é uma coisa, visto e sentido por nós e visto por aqueles que são de fora. Não é? Então nós precisamos ter realmente essa preocupação, procurar entender o outro. Muitas das vezes fazer aquilo que a gente chama de empatia, e se sentir no lugar do outro para sentir uma dificuldade que ele esteja passando. Né? Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao praticar-te, eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro. E durante o seu exílio na terra, será para eles a consolação. O antegozo das alegrias que mais tarde desfrutarão, quando todos reunidos se abraçarem no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionasses os únicos momentos de felicidade que gozei na terra. Estas são as palavras do bispo, né, o Adolfo. Possam os meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Na caridade. Pensamentos, palavras e ações. Há um universo de caridade que podemos praticar. Perguntemos para nós mesmos, quantos nós já praticamos? Oportunidades, tenho certeza que todos nós tivemos. Aproveitamos? É a resposta para cada um de nós, não é? São Vicente de Paulo, todos nós conhecemos, né? Isso daí em Paris, 1858. Ele diz: sede bons e caridosos, eis a chave dos céus que tendes nas mãos.
Toda a felicidade eterna se encerra nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Então, são palavras de São Vicente de Paulo. Todas essas citações estão no famoso capítulo, né? Que a vossa mão esquerda não, né, saiba do que dá a vossa mão direita. Está lá, todas elas. Capítulo 13, não me engano, mas é o 13 mesmo. Cáritas, quem não conhece Cáritas? Todos nós conhecemos Cáritas. Né? Foi martirizado em Roma. Lyon, a manifestação em 1861. Chamo-me caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Fora da caridade não há salvação, não tem jeito. Não adianta que a gente querer trilhar outros caminhos que nós não vamos conseguir chegar lá. Ou vamos demorar demais, atrasando o nosso próprio desenvolvimento. Fiz nesta manhã o meu passeio habitual, e com o coração magoado, venho dizer-vos: ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente tentei consolar as pobres mães, dizendo-lhes aos ouvidos: coragem. Há corações bondosos que velam por vós, que não vos abandonarão. Paciência. Deus existe, e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Isso, Cáritas disse às mães. Vocês imaginem, então, 1860, 150 anos atrás, em Paris, como que era aquilo lá, as condições em que eles viviam, a miséria imensa. Porque não tanto há muito tempo atrás, quem tinha muito dinheiro tinha, quem não tinha era miserável mesmo. Então as pessoas morriam nas ruas. Nessa situação aqui, ele estava falando a mães que estavam com seus filhos, mais para frente na descrição, vocês forem ver depois, os filhos morrendo nos braços das mães, por falta de comida, por falta de alimento, passando necessidade, morrendo de frio, porque não tinham roupas, não tinham teto, não tinham nada. Então é onde ela fala, Cáritas aqui fala isso. Né? E exorta todos nós a praticarmos a caridade. Dividirmos, repartirmos um pouquinho que nós temos. Seja por orações, por pensamentos, seja por palavras, seja por atos, doações materiais à caridade. Né? Beneficência é um benefício, é algo que nós podemos fazer de bom. E a irmã Rosália, também em Paris, 1860, o que ela nos fala? Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orai. Pensai naqueles que sofrem e orai. Orai por eles e orai por nós. Para que nós consigamos ampliar a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa razão sobre aquilo que nós vemos, sobre aquilo que nós podemos fazer. Isso diz respeito a todos nós, esses textos todos dizem respeito a todos nós, o que nós estamos fazendo, ou o que nós já deixamos de fazer. Né? É um convite à reflexão para todos nós. E, principalmente, nós não podemos definir que a caridade em si, a gente pode levar como uma caridade material e uma caridade moral. Não é? Quando nós fazemos as orações, quando nós auxiliamos por palavras, moral. Vamos ver algumas características da caridade material, com relação, principalmente, também àqueles que são objeto da caridade. Muitas vezes nós não pensamos nisso. É importante refletirmos um pouco sobre esse tipo de pessoa que muitas vezes nos bate a porta. E como batem, né? Bastante. Né? Imaginemos, primeiro, que humilhante ter que pedir.
que humilhante ter que pedir. Imaginemo-nos batendo a porta de alguém e pedindo um copo de água, um prato de alimento que seja, não importa qual, porque eu estou com fome, eu preciso comer. Imaginemos a nós nessa situação. Não ter onde dormir. É aquela velha história. Não julguemos. Não estamos fazendo julgamento, estamos analisando aquilo que está à nossa frente. E, no mais das vezes, nos colocando no lugar deles. Buscar emprego e não conseguir. Por falta de especialização, documentos, pela desconfiança que nós temos. É a situação de muitos retirantes que vão tentar a vida em outro lugar e acabam nessa situação. E a gente sabe que é uma realidade. Principalmente quando nós falamos, se você busca emprego, não consegue por falta de especialização. Você não tem a especialização que eles querem. Ou você não tem documento, se você veio, sabe lá de algum lugar, ou roubaram os seus documentos, ou fizeram alguma coisa, você não vai conseguir nada. Infelizmente é assim, né? E até pela questão desconfiança que nós temos. Alguém daqui não é desconfiado? Que bom, né? Isto acaba gerando em muitas situações o quê? Para essas pessoas? Desânimo, vício, o álcool, o roubo, o embrutecimento. A pessoa vai se tornando dura. Ela vai se tornando dura. Imaginemos nós pedimos e temos dificuldade imensa de conseguir um prato de comida que seja. Não precisa ser um prato recheado, mas um prato de comida pelo básico que vai matar simplesmente a minha fome. E não consegue. E não consegue. Bate em tantos lugares para conseguir emprego e não consegue. Por uma razão ou outra, não consegue. Porque olha para ele e fala, né? Como muitas vezes nós fazemos, né? Acho que não tem uma expressão muito boa essa pessoa. Né? Ou meu santo não está batendo com o santo dela. É muito comum nós ouvirmos isso, né? Meu santo não bateu. Já ouvi ela, só do jeito dela falar, já não gostei. É comum fazermos isso. Uma outra questão. Às vezes o mais necessitado, pelo medo de sofrer a humilhação, não pede, sofre em silêncio. Passa fome, passa dificuldade, passa frio, mas sofre em silêncio. Então eu faço uma pergunta para vocês, eu já me fiz também. Algumas vezes nós já sofremos em silêncio? Eu acho que várias vezes, né? Sofremos em silêncio. Muitas vezes tendo alguém do lado, dentro da família. Sofremos em silêncio. Por quê? Porque não acreditamos nas pessoas. E o que é pior, muitas vezes não acreditamos em quem convive conosco. Em que está o tempo todo ao nosso lado, às vezes há anos, há décadas. Né? Isso acontece muito. Isso é um exemplo que nos leva até a dizer assim, a nos sentirmos o quê? Solitários, no meio de tanta gente. Porque nós não acreditamos, nós não temos confiança. E às vezes, essa falta de confiança em nós mesmos faz com que nós a transportemos aos outros. Então precisamos ficar atentos. Atentos a quem está ao nosso lado. Porque muitas vezes os sintomas de uma solidão ou de uma depressão, por que não? Está evidente e ao nosso lado. Né? Então é onde acontece isso. Sofre em silêncio. E eu acho que todos nós, pelo menos um pouquinho, uma vez na vida, já sofremos em silêncio. E todos nós, por isso mesmo, sabemos o quão difícil é isso. E o quão solitário, o que é pior ainda, é isso. E aí nós temos caridade moral. Vamos ver nosso horário. Tem mais uns minutinhos. Caridade moral. A moralidade.
O que eu escutei ali, vou falar aqui. Então, o que eu estou falando aqui, você não passa para lá, tá? É um segredo só entre eu e você. Confie em você que não vai falar nada para ninguém, tá bom? Depois eu vou te contar. Para você também. Para você também. Não vai ficar de fora. Até para você aí, tá vendo? Vai também. Nós temos essa confiança absoluta. Né? Somos muito desconfiados. Ou às vezes somos exageradamente liberais. Né? Eu escuto uma coisinha aqui, que ela me falou, aqui no pé da minha orelha, aqui, um segredinho, mas não sei, parece uma coisa dentro de mim, né? Eu preciso repartir essa novidade. E aí vai. E aí, quando ela me falou assim, olha, assim, a fulana ali, ela pegou 1 quilo de açúcar, colocou dentro da bolsa, apesar que fica pesado ficar dentro da bolsa, né, no supermercado. Não vai saber na necessidade da pessoa. Pegou 1 quilo do supermercado, eu vou embora? Aí eu chego aqui, né, chego aqui para o Celso, para vocês 5 que estão aqui, e falo, olha, fiquei sabendo que fulana, que nós conhecemos, pegou 1,5 kg de açúcar dentro do supermercado. 1,5 kg? O que será que vai fazer com 1,5 kg? Aí o Celso, né, que ele gosta também de conversar com todo mundo, muita gente conhece, vai e fala, o rapaz está ao lado dele, vira de costas e fala assim, fulana pegou 1,5 kg de açúcar no supermercado, mas pegou 5 pacotes de Tang para tomar depois também. E aí a coisa vai, né? Então é por isso que nós sempre precisamos tomar cuidado com as informações que nós recebemos. Porque isso daí vira uma bola de neve, não tem depois o que segure. Aquela velha história, né? Você vai, solta um travesseiro de penas em cima lá do telhado da igreja. Como se fosse aqui uma mentira que você solta sobre alguém, você quer prejudicar fulano. Você quer pegar o lugar dele dentro do seu trabalho, você almeja aquela posição. Lutei tanto para conseguir aquela posição e vai fulano lá e pega meu lugar. Aí eu invento uma peninha dele e falo para um, que fala para outro, aí eu me arrependo, vou e falo, o que eu faço? Vai recolher todas as penas que você soltou lá de cima da igreja. Nunca mais. Então, moralidade é um caso muito sério. Por quê? Uma palavra acaba ferindo muito mais do que se der uma punhalada. Né? Por quê? Porque isso nós podemos, se leva uma punhalada, você tem condição de repente você sarar. Mas a tua ofensa na tua moralidade é uma coisa muito séria. Né? Então vamos ver um pouquinho aqui da chamada caridade moral. Quando conseguimos com equilíbrio suportarmos uns aos outros, olha que bonita essa palavra, né? Quando conseguimos com equilíbrio suportarmos uns aos outros, aceitando cada criatura como ela é e não como gostaríamos que ela fosse. Primeiro, né? Coisa que a gente mais gostaria na vida, né? É de mudar a pessoa. Às vezes, principalmente aquela pessoa que está perto de nós, né? Que a gente convive. Ela tem tanta mania, tanta coisa chata, tanta coisa que me atrapalha. Gostaria de fazer uma série de coisas e não posso. Seria tão bom se ela mudasse isso, mudasse aquilo. Mas às vezes não passa pela minha cabeça, mas eu poderia ceder em alguma coisa também, né? Nós sempre queremos que o outro mude. Fulano mude, ciclano mude, principalmente aqueles que estão perto de nós, que a gente se relaciona mais e que influenciam mais a gente, mas a gente também influencia. Se nós não conseguimos mudar em pequenas coisas a nós mesmos, como que nós vamos querer que as pessoas todas mudem? Não tem como. E se você insistir, muito provavelmente ela vai mudar. Mas muda para pior. Para pior. Então precisamos ter essa consciência.
E nós, dentro daquilo que a doutrina coloca para nós, é extremamente importante termos essa consciência. Como disse, né, sempre fala o padre Fábio, nós estamos em quê? Em construção. Nós não nascemos um produto acabado. Nós não fomos criados por Deus por um estalo. Ele falou, você é uma criatura perfeita, ou quase perfeita, porque perfeito só Deus, né? Só Ele. Você é uma criatura, para mim, dentro daquilo que você pode ser, perfeita. Nós não fomos criados assim. Nem Jesus foi criado assim. Nem todos os espíritos superiores, puros que existem, foram criados assim. Né? É trabalho, é mudança, é olhar dentro de nós, saber o que eu posso melhorar, eu preciso melhorar em muita coisa. Né? E não querer simplesmente que o outro mude para eu me sentir feliz. Se você se sentir feliz uma vez, porque ele mudou em alguma coisinha que você achava que precisava, você vai querer que ele mude em 2, em 3, em 4, em 5. Você vai acabar se achando dono do outro. E ninguém é dono de ninguém. Nós estamos em construção. Então, nós sempre podemos tirar um tijolinho que está meio torto dessa nossa construção e colocar um outro que está melhor. Podemos sempre estar trocando a massa que vai ligando esses tijolos por uma massa mais resistente. Ou se somos sujeitos a terremotos, vamos também mudando a massa para uma massa que permita uma maior flexibilidade nossa. Mas precisamos nós primeiro termos essa consciência que nós somos falhos. Eu sou extremamente falho. Está ali a minha esposa que não me deixa mentir. Eu sou muito falho, está ali, não me deixa mentir. Né? Então, como que eu posso querer cobrar a perfeição dos outros? Né? Precisamos tomar muito cuidado com isso. Quando não damos ouvidos a uma palavra zombeteira que se escapa de uma boca habituada a falar mal. Infelizmente, existem pessoas, nós sabemos disso, eu pelo menos não conheço nenhuma, né, que costume sempre falar mal dos outros. Não conheço nenhuma, né, que costume sempre falar mal, achar que tudo está mal, tudo está ruim. Fulano não sei porquê, ciclano não sei porquê, briga com não sei quem, e tal, e tal, e tal. E não se contenta em achar isso para ela, mas precisa repartir, né, toda essa sabedoria interna que ela tem a respeito dos outros. E palavras mal faladas, é aquela questão que nós falamos aqui, não é? Um pouquinho antes. Vão longe, porque existem pessoas que gostam de ouvir também falar dos outros. Existem pessoas que querem saber das novidades, né? Acho que todos nós conhecemos alguém que quer saber das novidades. Né? Mas é preciso que se controle com relação à novidade que fica sabendo. Assim como nós também precisamos nos controlar sobre as novidades que nós acabamos sabendo. Gente, no final tudo se reflete, tudo se respira e tudo é o quê? Nós. Não é o outro. Somos nós. Sou eu que vos falo, que já vos falei várias vezes, mas o problema sou eu. Eu entender que eu preciso melhorar, que eu estou me construindo, assim como todos nós, todos vocês estão também se construindo. Né? Não importa a idade do edifício, não importa, porque o que vale é o que há dentro desse edifício. O que realmente se modifica é o que está dentro de nosso edifício físico. Quando não guardamos ressentimento daqueles que nos ofenderam ou prejudicaram, que feriram o nosso orgulho, roubaram a nossa felicidade, perdoando-lhes de coração. Olha aí mais uma coisa que fala sobre nós, sobre eu. Às vezes eu posso perguntar, quantas vezes será que eu já perdoei de coração alguma coisa que alguém me fez? O perdão é complicado, né?
É um negócio muito complicado, o perdão. Por quê? Porque ele é exigido quando alguém nos faz algum mal, alguma desfeita, e a gente acaba ficando com raiva, ficando com uma mágoa. E se a gente for fermentando, esse bolo vai crescendo, acaba virando em ódio, e aqui esse ódio, sabe onde que vai acabar? Mas a grande realidade é que quando nós sofremos alguma injúria, alguém nos prejudica, faz alguma coisa para nós, seja material, seja moral, seja lá de que tipo for, parece que a gente não consegue se desvencilhar daquilo, aquilo fica dentro de nós e vai fermentando. E qual que é o resultado lógico disso daí? Dentro da lógica que a gente se permite ter. Nós acabamos carregando conosco o tempo todo essa tal pessoa que nos prejudicou. Estão, como no tempo de criança, né, que a gente falava, estão aqui a cavalinho. Estão a cavalinho nos nossos ombros. Porque nós não conseguimos nos libertar. Né? E quando se fala aí, perdoar de coração, é a libertação. Aí a gente fala, eu perdoo, mas eu quero ele no meu canto, quero para cá, não quero mais ouvir falar dele, mas estou sempre lembrando dele. Está sempre lembrando, e lembra. Por quê? Queira ou não, nós estamos carregando conosco onde quer que nós estejamos indo. Vocês não têm essa sensação? Quando doamos o nosso tempo de folga, privando-nos, de vez em quando, do prazer de assistir um programa de TV, ou fazer algo de nosso agrado, para visitarmos pessoalmente aqueles que estão em hospitais ou asilos e anseiam por um pouco de atenção e afeto. Essa é a caridade moral. Visitar aquele que precisa, aquele que nunca recebe ninguém. Aquele que está lá, abandonado, num asilo. E vocês já imaginaram, né, dentro daquela questão da empatia que a gente fala, nós já nos imaginamos, algum de vocês, ou eu mesmo, eu ainda nem pensei nisso, apesar que já estou, né, com 66, já encostando, né, Celso, lá em cima, questão do asilo. Algum de vocês já se imaginou num asilo, abandonado, por filhos, ou se não tem filhos, pelos parentes mais próximos? Né? Que solidão que deve ser. E é algo que pode eventualmente acontecer. Nós não sabemos o nosso dia da manhã. Pode. Então, dentro da empatia, ou dentro dessa caridade moral, é visitar, de vez em quando ir, ver como está uma creche. Aquelas crianças todas com aquela expectativa de vida, né? Aquelas crianças naqueles lugares abandonados que ficam nesses lugares próprios para elas, que expectativa de vida, que sonhos, tá certo, são muito pequenininhas, mas estão crescendo. E onde que vão ficar? Onde que vão parar? Qual que é o futuro? Nós que zelamos tantos pelos nossos filhos ou pelos nossos sobrinhos, né? Para nós que não temos filhos, mas temos sempre alguém. Imagina uma situação dessa. Que desesperador que deve ser, para quando ela tomar consciência que está ali sozinha. Ou como a gente vê às vezes nos filmes, né? Todos nós assistimos filmes ou seriados na televisão, quando eles passam sobre crianças adotadas. E é extremamente comum falarem, mas eu já passei por 1, 2, 3, 4 casas, passei por um, era bêbado, passei por outro, abusava, passei... E depois, como que nós vamos cobrar uma seriedade, uma sanidade, ou atitudes boas para esses infelizes? Né? Estão aí à nossa volta. Caridade moral. Quando fazemos bom uso do nosso pensamento e oramos diariamente em favor dos doentes, sem excluir aqueles que porventura se considerem nossos inimigos. Ou, não que eles se considerem nossos inimigos, mas também para aqueles que nós os consideramos como inimigos, o que é ainda pior. Como nós dizemos, nós carregamos nossos inimigos todos em nossas costas, queiramos ou não, porque nós estamos sempre lembrando daquele bandido que me fez isso, me fez aquilo, me prejudicou. Então nós temos ombros largos,
Ombros largos, ombros fortes para carregar um batalhão de gente. Né? Eu não quero isso. Até porque já estou ficando meio velho e minha resistência vai caindo, né? Então, né? Então vamos realmente trabalhar essas características todas que nós tanto precisamos e que o Evangelho é extremamente sábio, rico em nos dar lições em qualquer lugar que nós o abramos. Sempre a lição de moral, sempre uma lição para o nosso crescimento. Então, quando nós fazemos trabalho de passe, né? Trabalho de passe, as pessoas vão, nós pedimos, abre o Evangelho e leia naquilo que você abriu. Sempre vai ter algo muito rico, com muita substância para o nosso aprendizado. Né? Essa é uma grande realidade. Esse é um livro de cabeceira que nós devemos ter, e lá nós vamos encontrar respostas e respostas para as nossas dúvidas. Façam esse teste. Deixa o livrinho ali perto da cabeceira. Verdadeiramente perto da cabeceira. Não é para ser considerado um livro de cabeceira, para estar perto da cabeceira. Então nós falamos aí de caridade material, caridade moral, e nós podemos trabalhar todas elas. Nos melhorarmos trabalhando em cima delas. Mas existem também famosos que falam para nós sobre caridade. Então eu trouxe alguns aqui para vocês. Já estamos terminando. Então nós temos textos budistas. Então nós temos algumas vertentes diferentes. O que eles falam? A verdadeira caridade surge espontaneamente de um coração simpático, antes mesmo que qualquer pedido seja feito. Ela é a pessoa que dá, não ocasionalmente, mas constantemente. Quantas e quantas vezes não precisam nos pedir nada, nós sabemos que estão necessitando de algo. E é muito comum acontecer isso. Então, um texto budista. A verdadeira caridade é impalpável, como a luz é invisível, como o perfume. Dá o calor, dá o aroma, mas não se deixa tocar nem ver. Então, Coelho Neto, né? A verdadeira caridade é impalpável como a luz. Ninguém está aqui, mas ninguém. Invisível como perfume. Sentimos o aroma, mas não o vemos. Dá o calor, dá o aroma, mas não se deixa tocar nem ver. Ela tem que ser o quê? Sentida. Textos judaicos. A verdadeira caridade é praticada em segredo. O melhor tipo de caridade é aquele em que quem a faz ignora quem a recebe. E quem a recebe, ignora quem a faz. Simplesmente por sentir a necessidade de fazer, porque eu quero fazer, porque eu preciso fazer, porque eu sei que ela precisa, mesmo às vezes dizendo que não precisa, mas eu sei que precisa. Precisa de uma oração, precisa de uma palavra, ou algo material, um alimento, uma roupa, seja lá o que for. É sentir dentro de nós. Texto judaico. Santo Agostinho, nosso conhecidíssimo Santo Agostinho, né, de tantos textos dentro do nosso Evangelho. Há pessoas que desejam saber só por saber. E isso é curiosidade. Outras para alcançarem fama. E isso é vaidade. Outras para enriquecerem com a sua ciência. E isso é um negócio torpe. Outras para serem edificadas. E isso é prudência. Outras para edificarem os outros. E isso é caridade. Ou seja, trabalhando para o outro. Então muitos trabalham e auxiliam, mas para si se sentir, né? É aquela velha história, que a mão esquerda, né, não saiba aquilo que a mão direita está fazendo. Santo Agostinho sempre sabe conosco, né? Chico Xavier. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade. Ou seja, fora do amor
não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo. Porque o Espiritismo não é dono da caridade. O Espiritismo não é dono da salvação. Está em todos os lugares, em todas as vertentes, e mesmo em quem não acredita em Deus. Não é porque não acredita em Deus, porque é ateu, simplesmente acredita em, seja lá o que for, que o mantém para frente, que ele não pratica caridade, que ele não é caridoso, que ele não faz o bem. Não é. Não há um dono da caridade. Não há um dono do amor, não há um dono da salvação. Ela pertence a todo mundo, em qualquer instante, em qualquer lugar, em qualquer momento. Basta querer. Emmanuel. Conhecem Emmanuel? É essa, né? Caridade está no sorriso de compreensão e tolerância. Na palavra que tranquiliza. Na gentileza para com desconhecidos, no amparo à criança, no socorro ao doente, na atenção para com quem fala, no acatamento das confidências de um amigo, no silêncio ante os conceitos agressivos desse ou daquele adversário, e no respeito perante os hábitos e as cicatrizes do próximo. Respeito perante os hábitos e as cicatrizes do próximo. Então, só nesse texto de Emmanuel, né, nós podemos nos localizar em várias e várias dessas situações. Ela é muito, extremamente abrangente para o nosso dia a dia. Não é? Então está aí. São palavras de vários de textos budistas, judaicos, espíritas, né, não espíritas, mas que falam sobre o mesmo tema. Caridade. Então que sejamos tocados pela caridade, pelo amor. Cabe a cada um de nós refletir, pensar e dizer para si mesmo: quantas oportunidades eu tive de auxiliar, de praticar caridade e não fiz? Esse é o momento que eu devo começar minha mudança. Eu preciso começar a minha mudança. E nós vimos há tantas e tantas maneiras, basta que nós deixemos o nosso coração falar mais alto. Que deixemos enxergar o próximo como um adversário, ou como alguém que quer me destruir. Porque a boa palavra, o bom pensamento, a boa ação, conquista. E nós precisamos disso. Tá? Para encerrar, um videozinho para vocês, tá bom? Falando sobre a caridade, cantada, e é baseada na famosa epístola de Paulo aos Coríntios, né? E fala sobre a caridade. Ainda que eu tivesse, que eu gosto muito. E um dia eu ainda vou decorar tudo aquilo lá. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como metal que soa ou como sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e se tiver toda a fé e não tiver caridade, nada sou. Se eu distribuir todos os meus bens, sustento dos pobres, e se entregar meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, a caridade é benigna, a caridade não é invejosa, não obra precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça.
tudo tolera, tudo espera, tudo crê, tudo sofre. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a maior forma de se amar. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a maior forma de se amar. A caridade é paciente, a caridade é benigna, a caridade não é invejosa, não obra precipitadamente, não se ensoberbece, não é invejosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, tudo tolera, tudo espera, tudo crê, tudo sofre. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a melhor forma de se amar. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a maior forma de se amar. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a maior forma de se amar. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a maior forma de se amar. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a maior forma de se amar. Bom, era isso que eu queria colocar para vocês. Foi mostrado lá, por isso que aparece aí o logo do Paz e Amor, né, que é a nossa casa. Assim como também eu considero vocês aqui, como também minha casa, muito feliz sempre de estar aqui com vocês, cada vez mais feliz por estar aqui com vocês. E essa música serve então como um pequeno relaxamento para o passe que vem a seguir, também para o atendimento daqueles que precisam. Gente, muito obrigado. Desculpa se eu falei demais, às vezes até redundante, repetindo, né? Mas eu falei do meu coração. Espero ter atingido um pouquinho o coração de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Uma excelente noite, um excelente final de semana que já está pertinho aí. E sempre trazendo Deus em nossos corações, Mestre Jesus em nossos corações. Porque eles sempre estão conosco. Nós que às vezes somos um pouquinho negligentes, né? E acabamos esquecendo um pouquinho. Mas eles não nos esquecem. Deus abençoe a todos nós, continue sempre abençoando essa casa. Tá bom? Muito obrigado.